E o case dessa semana, sempre que possível, traz alguma novidade. E a novidade, além de estarmos falando diretamente do Botequim Luso Brasileiro, é trazermos uma das atrações do Botequim Luso Brasileiro, principalmente aos sábados, que é o nosso querido Isaac Ferraz. Falou em MPB, falou em boa música, a gente lembra no Isaac. E o Isaac, então, vai abrir o programa de hoje com uma das suas escolhidas, não é? E no término do programa vai ter a oportunidade de ter um rápido bate-papo conosco, porque eu já prometi a ele um programa completo com ele, não é? Direto do estúdio nosso da TV FIP. Mas hoje aqui vamos tê-lo então na abertura e para encerrar o case dessa semana, que vamos estar trazendo aí João Jabush, diretor de redação do Jornal da Cidade. Com vocês, ele, Isaac Ferraz. Se me der um beijo eu gosto, se me der um tapa eu brigo, se me der um grito não calo, se mandar calar mas eu falo, se me der a mão clara perto, se for franco, direto e aberto, tô contigo, amigo, e não abro. Vamos ver o diabo de perto. Mas preste bem atenção, seu moço, não engrudo a fruta e caroço. Minha vida é tutano, é osso. Liberdade virou prisão. Se é amor, deu e recebeu. Se é suor, só meu e teu. Verbo eu, pra mim já morreu. Quem mandava em mim nem nasceu. É viver e aprender, pra viver e entender. Malandro, vá compreender, vá tratar de viver. E se tentar me toler é igual ao fulano de tal que tá aí. Se é pra ir, vamos juntos, se não é, já não tô nem aí. Se tentar me toler é igual ao fulano de tal que tá aí. Se é pra ir, vamos juntos, se não é, já não tô nem aqui. Case dessa semana, mais uma vez, agradecendo você. E, como prometemos, pelo menos uma vez por mês, estaremos falando diretamente daqui, do nosso querido Botequim Luso Brasileiro, na quadra 10 da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Gente, hoje nós vamos estar falando sobre a importância da politização. A gente fala muito de cidadania, a gente fala muito de como ser cidadão. Gente, se nós não formos politizados, dificilmente nós conseguiremos esse grau de cidadania que nós precisamos. Seja enquanto Bauru, seja enquanto o Estado de São Paulo, seja enquanto Brasil, seja enquanto o nosso planeta Terra. É necessário que nós aprendamos a nos politizar. Não fazer política, que é uma coisa diferente, mas nos politizarmos. E para isso o nosso convidado é nada mais, nada menos do que João Jabush, diretor de redação do Jornal da Cidade, e que vai estar falando para a gente, já que nós estamos aí dias, não é? Das eleições municipais, o que é que um jornal como o Jornal da Cidade está fazendo e está trazendo como case para estas eleições de 2016. E o Botequim Luso Brasileiro, sempre de portas abertas, com Servinho recebendo os amigos, Darcy ali com a sua feijoada de quarta e de sábado, não é mesmo? Com
Henry, sempre que possível, dando aquele toque especial. E hoje nós temos quem? Hoje nós temos também aí a Cidinha ali dando aquela mãozinha para que nós possamos ter sempre o melhor para você no nosso Botequim Luso Brasileiro. Seja bem-vindo, meu caro João Jabur, e a gente gostaria, agradecendo a sua presença no nosso case, de já começarmos aí dizendo como é que estão os preparativos para trazer este homem aqui ao programa. Gente, vocês não imaginam como foi difícil, porque ele, com toda a equipe lá do Jornal da Cidade e parceiros, está assim sem tempo, mas reservou pelo menos alguns minutos para a gente poder ampliar, né, esta divulgação tão importante para bauruenses e amigos leitores da nossa região. Jabur. Obrigado, Sérgio. Obrigado, telespectador. É um prazer muito grande estar aqui, Sérgio, porque você desenvolve um trabalho muito interessante e importante também para as coisas da nossa cidade, por que não da nossa região e, quiçá, até do país, né? Porque as discussões aqui são sérias. A gente tem uns bons momentos de descontração, como hoje nós fizemos aqui no Botequim. E temos também um papo reto, um papo firme, um papo que é consistente. E é nesse sentido que o jornal, inclusive, faz a sua cobertura eleitoral desse ano, Sérgio, procurando trabalhar em cima, como você colocou, da politização da população, principalmente aquela que vai votar, aquela que tem mais de 16 anos. Mas a politização não é a partidarização, né? Também você ressaltou muito bem. O trabalho de provocar a discussão, de provocar uma tomada de consciência, cada um com a sua forma de ver o mundo, mas a partir de informações concretas, porque a consciência só se forma com informação. E nós vivemos essa era, a era do conhecimento, da informação. Então é preciso que isso seja disseminado. Então esse é o papel central do jornal, não só no período eleitoral, como está fazendo agora, mas sempre, né? Mas nesse período especificamente, nós temos um grande projeto em andamento, nós temos intenções das melhores no sentido de colaborar com o processo eleitoral, não só do ponto de vista dos políticos, mas principalmente da população, Sérgio. E falando sobre isso, a gente sabe que é normal a cobertura, não só do Jornal da Cidade, como de todas as outras mídias, em relação ao processo que antecede o que vem a ser essas eleições. E, em particular, também o trabalho que vocês desenvolvem pós-eleição, com os resultados e tudo mais. Mas o que de diferente vocês estão trazendo? Primeiro na cobertura e depois no que nós vamos chamar aí de Agenda Bauru, que tem pano para manga e muita coisa séria e muita coisa importante, principalmente para aquele que está se lançando à vida pública. Jabur. Sérgio, é isso que você colocou. Nós estamos trabalhando em dois eixos nesse momento, nesse ano, devido às circunstâncias, devido ao momento histórico que nossa cidade atravessa. O primeiro eixo é o eixo clássico, tradicional da cobertura jornalística, né? Procurar acompanhar toda a movimentação, não só dos bastidores, como da cena política de uma forma em geral, para apresentar ao nosso leitor, internauta, enfim, hoje nós não restringimos apenas a plataforma impressa, nós temos as plataformas digitais, então nós procuramos nesse eixo, nessa linha, levar toda a gama de informações possível de forma tranquila, independente, bem equilibrada, imparcial, até contando um pouco, às vezes, as linhas das matérias para que todos os 6 candidatos tenham espaços iguais e possam levar seu recado, sua mensagem, os seus posicionamentos à população. Esse é o trabalho desse primeiro eixo. O segundo eixo, que é uma novidade e que é um case, e esse é o mais interessante, né? É o que você citou como Agenda Bauru. É um projeto que nós desenvolvemos já, não é de hoje, é uma forma de pensar a cidade, de colaborar com a cidade, idealizada pelo nosso diretor, Renato Zaiden, já de mais de ano. Pelo menos há uns 2 anos nós temos discutido os rumos, porque nós temos uma posição privilegiada, né, Sérgio? Como pessoas que estão na imprensa, nós temos estamos de uma posição que nós podemos vislumbrar tanto aquilo que ocorre com a cidade como um todo, quanto aquilo que ocorre dentro dos corredores dos palácios do poder. E com isso verificar e poder fazer uma média do que está acontecendo. E nós constatamos, e isso não é novidade para ninguém, que Bauru anda
um tanto quanto estagnada, parada. Então esse Agenda Bauru é no sentido de, com um grande guarda-chuva chamado desenvolvimento, discutir a cidade do ponto de vista da retomada do seu crescimento, um crescimento sustentado, é óbvio, isso não é nem necessário dizer, sustentado do ponto de vista ambiental, do ponto de vista humano, social, mas a retomada dos investimentos, porque investimento gera emprego e gera renda, que é hoje a segunda demanda do bauruense, segundo as pesquisas mais recentes. Então nós estamos propondo isso aos candidatos e eles estarão discutindo conosco em breve, nos próximos dias, tudo que diz respeito à retomada do crescimento ordenado e sustentado da cidade. Nós estamos observando que começa como uma panela estourando milho de pipoca. Porque agora começa debate para um lado, debate para o outro, e é debate desses candidatos em universidades, é debate desses candidatos à frente de canais de televisão, no próprio jornal tenho certeza que vocês também farão entrevistas com os candidatos. Tudo bem, são entre eles, cada um defendendo a sua tese, defendendo a sua postura. Quem é que participa do Agenda Bauru e o que se pretende com a Agenda Bauru em relação aos candidatos majoritários num primeiro momento, efetivamente, Jabur? O projeto Agenda Bauru, Sérgio, é um encontro do Jornal da Cidade com entidades do setor produtivo da cidade acima de tudo. Nós temos a presença do Ciesp e da CIB, que representam o comércio e indústria, também o Sindicato do Comércio Varejista, CDL. Nós temos o Sindicato da Construção Civil, que é um dínamo do desenvolvimento pela característica até de Bauru, né? Uma cidade que investe muito em expansão habitacional. Nós temos diversas outras, a Senag, a própria OAB, que sempre está presente nos grandes momentos locais e nacionais. Enfim, são cerca de 20, eu não vou me lembrar de todas, de 20 e tantas entidades que com o Jornal da Cidade vem há pelo menos um mês se reunindo, já fizemos 4 grandes plenárias e a partir dessas reuniões nós chegamos a um documento com 23 questionamentos que foram entregues aos candidatos lá no Espaço Café com Política do Jornal da Cidade. E os candidatos vão responder a esses questionamentos, sempre lembrando, dentro do guarda-chuva desenvolvimento sobre plano diretor, lei de zonamento, ocupação de solo, o destravamento de leis importantes, incentivo para a atração de empresas e por aí afora. E essas respostas todas serão compiladas e publicadas em um grande caderno, documento que deve sair nos próximos dias, evidentemente antes da eleição, com tudo sobre o que pensam e o que propõem os candidatos. É uma forma deles assumirem um compromisso com o desenvolvimento de Bauru, é registrado no papel, o jornal nesse sentido é documento, e isso depois vai poder ser cobrado do vencedor. Interessante esse trabalho majoritário. A gente sabe que, por exemplo, o candidato bem consciente, que está disputando aí uma vaga na Prefeitura de Bauru, ele tem que, na verdade, ter consciência de que ele não é dono da verdade, de que ele precisa de um outro poder acoplado ao Executivo, que é o Legislativo. Para as próximas eleições, Jabur, será que o Casey poderia já deixar alguma sementinha para que a gente pudesse também valorizar os candidatos que vão formar a nossa Câmara Municipal? Porque o tempo é exíguo e normalmente se concentra tudo nos majoritários. Mas o prefeito que não tiver uma sintonia, uma experiência, uma vivência com o Legislativo, pode encontrar dificuldades. E depois vir à imprensa e dizer, olha, eu não consegui a aprovação disso ou a aprovação daquilo. Mas por quê? Talvez por inabilidade ou por falta de vivência do Legislativo. O Jornal da Cidade tem feito já alguma coisa para os minoritários, que são os candidatos à vereança, ou vamos pensar nisso para a próxima eleição municipal? Bem lembrado, Sérgio. A base da nossa república é o equilíbrio entre o poder executivo, o legislativo e o judiciário, né? É por aí que se constrói a democracia. E o papel do legislativo e dos vereadores é fundamental, eu diria até tão importante quanto o do prefeito, do governador, do presidente da república. E você chama atenção para um aspecto crucial da campanha. Prestar atenção em quem são os candidatos a vereador. Nós temos 300 e poucos candidatos para essa eleição. Então, nomes não faltam, opções não faltam, vai dar para escolher o melhor. Esperamos que isso aconteça. O jornal vai publicar, alguns dias antes da eleição, Sérgio, um caderno especial, não é o caderno do Agenda Bauru, esse é outro, né? Com todos os 300 e tantos candidatos a vereador
pelo menos a fotografia e uma identidade rápida de cada um deles. Esse é um serviço possível. É pouco ainda, é claro que daria para o necessário, o ideal seria a gente poder checar com cada um deles as propostas, intenções, o porquê que estão se oferecendo. O questionário que vocês estão fazendo aos majoritários, de uma maneira adaptável, obviamente, para as próximas eleições, pudesse ser feito também. Daqui 2 anos vamos ter para deputado, para governador e tudo mais. Tal. Então, quem sabe já ir pensando alguma coisa nesse sentido, porque algo que brote de mim e que posso eu, através de algum colega de marketing, dizer, isso aqui não é muito interessante porque o eleitor não se pega muito a isso, a plano diretor. Tal. Mas, gente, se é um plano diretor, a cidade não anda. Então, quer dizer, eu creio e parabenizo o Jornal da Cidade nesse sentido, quer dizer, de buscar aquilo que o povo às vezes esquece. E os candidatos não falam porque o povo não cobra, mas se o povo cobrar e se o povo for se politizando, é aí que eu digo de politização, for compreendendo o valor do seu voto, creio que aí as coisas então terão uma outra dimensão, até mesmo para o legislativo. Não só com aquela preocupação de X% de participação de mulher, X% de não sei de quê, por não sei para quê. Não. Todos têm direito, independente de cor, de credo, de ser deficiente, todos têm oportunidade. Agora, depende do que vai apresentar e do que vai fazer depois de eleito numa Câmara Municipal. Essa é a posição do case, gente. Não tem nada a ver com o nosso entrevistado Jabu. Mas a sugestão está registrada, viu? Mas a sugestão está registrada, não só pela TV, como também pela internet, onde o programa também é apresentado. No sentido do quê? De estarmos juntos, de pensarmos numa mesma Bauru. O Case não quer uma Bauru para o Case, o Jornal da Cidade não quer um Jornal da Cidade para o Jornal da Cidade. O Botequim Luso Brasileiro não quer uma cidade para o Botequim Luso Brasileiro. Não, nós queremos uma cidade para todos nós. Né? E o candidato que vencer vai ter esse compromisso. E para finalizar, porque o tempo, infelizmente, está se esgotando, Jabu. E é uma pena, porque conversar com você é gostoso, porque a gente tem conteúdo aí nas nossas falas. Só para a gente encerrar a participação de vocês, já com os nossos agradecimentos. Como é que vocês estão pensando em fazer a cobrança também via jornal, além da carta do leitor, que já é um trabalho muito bonito e importante, e também tem aí o dedo de Deus do João Jabu, né? Para que a população possa se manifestar, o leitor do jornal não apenas receba a notícia, mas também possa dar um retorno e um feedback para aquilo que é de conteúdo do Jornal da Cidade em relação ao candidato majoritário que for eleito, sobre aquilo que ele publicamente se manifestou e está escrito na história da pré-eleição, para depois de eleito, Jabu. Olha, o espírito do Agenda Bauru, Sérgio, vai ao encontro dessa sua preocupação. Nós, por isso, estamos fazendo esse caderno, por isso os candidatos foram ao jornal, pegaram as questões, entre outras reportagens que nós já fizemos com eles, né? E tudo isso está registrado. Quer dizer, bastará a partir do dia 1º de janeiro nós pegarmos aquilo que ele registrou, que é aquilo que ele nos entregou, aquilo que ficou documentado, para que a gente compare o que ele vai começar a fazer com aquilo que ele prometeu fazer e registrou e documentou no papel. No papel e hoje também no mundo digital, né? Quer dizer, vai estar disponível para todos verem. O mundo digital é uma maravilha por isso. Democratiza o acesso, qualquer pessoa pode ver, não precisa pedir licença, não precisa esperar na fila. Tem ali a forma de consultar tudo aquilo que foi registrado pela imprensa, pelo Case, pelo jornal, pelos outros veículos, em relação aos que os candidatos se propuseram a fazer. Então nós vamos cobrar sim, o jornal tem feito isso permanentemente, o jornal tem, no momento, inclusive, fala aí, faz uma cobrança em relação à estação de tratamento de esgoto, que está ficando uma bola de neve, e a gente precisa cuidar para que isso não vire um novo viaduto inacabado, por exemplo. Então o jornal permanentemente faz essa vigilância, Sérgio, e se compromete através do Case a continuar fazendo isso, e por isso buscando esse compromisso dos candidatos junto com as entidades. E desde já também, já que nós estamos falando em documentários aqui, não é? O JC na Escola também vai se utilizar desse material para, em suas visitas, reuniões com professores e alunos, termos embasamento de saber o que é cidadania e do que é acompanhar o par e passo do que acontece na cidade em que vivemos, no nosso caso, a nossa querida Bauru. João Jabu, muito obrigado pela sua participação e considerações finais, mais uma vez, com os nossos agradecimentos pela sua
participação aqui no Case desta semana. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, telespectador. Um prazer, repito, estar aqui e sempre estaremos à disposição de você, da população, da cidade, porque é a finalidade do nosso serviço, Sérgio, do nosso trabalho. O jornalismo, ele serve não à iniciativa privada, serve ao interesse público e por isso eu nunca me furtarei de atender a outros convites da sua parte para estar aqui. Muito obrigado. Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Tivemos essa abertura gostosa e você vindo de sábado aqui no Botequeiros Brasileiro. Uma semana ele, uma semana Rafael, né? Mas vocês vão ter aí realmente esse gostoso da música. Rafael que já participou conosco de outro programa, por isso que eu estou em débito aqui com o Isaac. Eu quero um programa só com o Isaac. Mas Isaac, além de sábado aqui, onde mais você se apresenta? Além do Jardim Botânico, que foi um sucesso, de domingo de manhã. E para você não tem horário, né? É de manhã, de sábado, domingo, de feriado, à noite. Como é que as pessoas podem encontrar você e pode ter o seu serviço, a sua musicalidade? Se você se apresenta sozinho, apresenta com algum acompanhante, alguém mais, fique à vontade, dá o seu recado para os nossos amigos de Case. Bom, Sérgio, um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu toco em qualquer horário, em qualquer lugar, até em velório eu costumo falar. Não, eu já vi você já numa missa, uma celebração. Participando, então quer dizer que realmente onde a boa música tem espaço para ser ouvida, está aí um instrumentista e um vocalista sensacional como é o Isaac. Eu toco muito aqui no Botequeiros Brasileiro, né, com o Servinho, um grande irmão, então eu revezo com o Rafael aqui, sábado sim, sábado não. Tem alguns sábados que eu tenho que vir, mas aí a gente faz uns acordos, Rafael e eu. E toco em vários outros lugares, em Bauru, casas noturnas, toco muito em festas, casamentos, aniversários, me chamando para tocar, porque quem curte o meu som, que eu digo que é MPB clássico, eu tô indo, tô tocando com o maior prazer. E aí você viu no vídeo o e-mail do Isaac, para que você também possa entrar em contato com ele aí pelo e-mail, que é importante. E não podemos deixar de aproveitar a presença dele aqui para encerrar o nosso case dessa semana com mais uma preferida dele, que tenho certeza será sua, como é de todos nós do case. Muito obrigado, Isaac, e até uma próxima. Obrigado, Sérgio. Um abraço a todos. Toca de tatu, linguiça, pai, boi, cebu, rabada com angu, rabo de saia, lago de peru, lombo de porco com tutu e bolo de fubá, barriga d'água de cá. Há um diz que tem e no balaio tem também um só bordão, bordão do São Dedão de violação. Diz um diz que viu e no balaio viu também um pega lá no toma lá da cá do samba. Um caldo de feijão, um vatapá, um coração, boca de siri, um namorado, um mexilhão e água de benzer, linha de passe e chimarrão, babalua e abujarra e confusão e yeah, 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 yeah. Cafuné, fandango e caçulé, sereno e pé no chão. Bala candomblé e o meu café cadeirão tem vai pão com pão. Já era Tiloreza, o Garrincha, galeria, a mais ligue veiga e vai dar valsa. E hoje em dia enrola, cola, sola, esfola, cola pau a pau. E lá vem Portela que nem Marques de Pombal, mal, mas isso aqui vai mal, mas viva o carnaval. Lá dizem sarões, louras, bondes, King Kongs. Meu pino primeiro é muita marmelada. Puxa o saco, cata resto, pata jogo de cabreço. E a pedalada quebra outro nariz na cara do juiz. E aí faço uma cachorrada e fique na banheira e jogue pra torcida feliz da